Muito bem, então vamos à palavra de hoje. Abra aí a sua Bíblia. Então, Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 até o 30. Romanos 8, 26 a 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Deus profundo, Deus da verdade, estamos diante de uma grande verdade da tua palavra. Dependemos muito do teu Espírito Santo para se expressar e para entender a coisa cair dentro de nós viva. E é isso que nós te pedimos, vem abrir o nosso entendimento. Queremos enxergar aquilo que não enxergamos ainda, entender aquilo que ainda não entendemos. Ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente possa compreender a riqueza do nosso chamamento. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Versículo 26 de novo. Também o Espírito semelhante nos assiste. Nos assiste em quê? Na nossa fraqueza. E olha que coisa interessante. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. De que maneira? Com gemidos inexprimíveis. Então, vamos trabalhar um pouquinho na obra do Espírito Santo para no final chegarmos neste ponto aqui com uma compreensão um pouquinho melhor. Então vamos folhear a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em João capítulo de número 15. João 15. Jesus está falando do Espírito Santo. Então no capítulo 15 nós vamos ver ali no versículo 26. Leia e entenda. Quando porém vier o Consolador. Por que ele está dizendo vier? Porque Jesus não havia sido glorificado. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então ele está dizendo que vai acontecer. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Olha agora como ele caracteriza o Espírito Santo. O Espírito da verdade. Quem ele é? O Espírito da verdade que dele procede. O que esse Espírito da verdade vai fazer? Ele dará testemunho de mim. Então vamos pensar. Ele é o Espírito da verdade. Qual é a obra dele? Testemunhar, sempre apontar para Jesus Cristo. Então você tem que entender isso. A obra do Espírito Santo sempre é levar a pessoa a olhar para Jesus, apontar para Jesus Cristo, crer no que ele fez, entender o que ele fez, mostrar para todos nós o que foi feito na cruz. O Espírito Santo não exalta homem, não exalta igreja. Não, ele sempre, em toda a ação dele, você vai ver que ele sempre aponta para Jesus Cristo. Sempre tenta revelar quem é Jesus Cristo, mostrar o que Jesus Cristo fez na cruz em nosso favor.
Agora, quando a pregação, o ensino, deixa Jesus e a obra da cruz de lado e aponta para coisas que às vezes não estão na palavra de Deus, mesmo que falam que estão cheios do Espírito Santo, você pode ter certeza que isso não é obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre aponta para Jesus. Nós vamos falar mais isso. Ele sempre quer revelar Jesus. Ele sabe que quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, ela é salva. Ele sabe que quando uma pessoa recebe Jesus como único e suficiente Salvador, se torna um filho de Deus. Ele sabe que quando a pessoa crê em Jesus de verdade, é liberta do império das trevas, é justificada, torna-se propriedade exclusiva de Deus. Então o que ele faz? Ele sempre vai operar, onde quer que se digam que ele está e que se prega o Evangelho, ele sempre vai direcionar as coisas para Jesus Cristo. Ele é o Espírito da verdade. Então, agora você está ali em João 16, 15, vira uma página, João 17, 17. Olha o que ele diz. Jesus está fazendo a sua famosa oração sacerdotal, mas no versículo 17 ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da palavra. Então entenda, o Espírito Santo não faz nada fora daquilo que está escrito. O Espírito Santo não ultrapassa a palavra, não deixa a palavra para trás. Toda e qualquer ação do Espírito Santo tem que estar em linha com aquilo que está escrito, principalmente a nova aliança, o Evangelho da graça de Deus. Então, se existe ausência da palavra, ainda que falem que é obra do Espírito Santo, não é. Mesmo que você veja um indivíduo com um barril de água dizendo que é água orada, ungida e vai mudar a vida de todo mundo, mas você não encontra isso na palavra de Deus, não é obra do Espírito Santo. Mesmo que alguém diga que tem uma rosa orada que vai te libertar, se você não encontra isso no Evangelho, não é obra do Espírito Santo, é obra da religião. Palavra e Espírito Santo andam juntos. Por quê? Porque ele sempre trabalha em linha com a palavra. Ele não deixa a palavra de lado para fazer outra coisa. Quando ele age, você pode ter certeza, ele age em cima das Escrituras. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. E a verdade é Jesus. E a verdade é a palavra de Deus. Então, olha bem, eu já vi muita gente dizendo, é obra do Espírito Santo, roda, ralabalá, faz um montão de coisa. Só que tudo que ele fala não está na Bíblia. Eu já vi grande mover do Espírito Santo, só que o que acontece lá não é bíblico. Nunca você vê ninguém acontecendo aquilo na Bíblia, não está escrito. Muitos vão atribuir grande poder do Espírito Santo, nenhum. Por quê? Porque toda e qualquer ação do Espírito na vida do homem está em linha com a palavra de Deus. Ele é o Espírito da verdade. Você precisa pensar, por que eu estou falando assim? Porque muitas coisas que falam que é o manto, né? É o mover do Espírito, é o óleo, né? É o óleo, essas coisas. Quando você vai ver, não tem palavra de Deus, tem revelação de indivíduos que não falam nada em linha com a palavra de Deus. Para eles isso é uma ação do Espírito Santo, mas quem está na verdade, quem conhece o Evangelho, sabe que não está em linha com a palavra de Deus. Outro versículo, João capítulo 16, volta. Vamos ler só um versículo. João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha o que Jesus está dizendo. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele sempre vai glorificar Jesus. Toda ação do Espírito Santo glorifica Jesus, exalta Jesus. O Espírito Santo é o que está fazendo obra aqui na terra, mas ele é um personagem meio escondido, porque tudo que ele faz é para glorificar e exaltar Jesus, e mostrar e glorificar quem é Jesus. Quando o Espírito Santo veio em Atos 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo, apareceram línguas como que de fogo, pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Pedro fez a primeira pregação. O que Pedro pregou? Cheio do Espírito Santo. Só falou de Jesus, da crucificação, da morte, da ressurreição. Só pregou Jesus Cristo. Então, alguém cheio do Espírito Santo fala de Jesus, fala da obra da cruz. 3.000 almas se converteram sem falar. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Sem música bonita de fundo, sem coro de fundo, sem dança, nada. Eles vieram. O que devemos fazer, varões, irmãos? Eles vieram com o coração compungido. Então o que o Espírito Santo faz? Glorifica Jesus. Você quer saber se uma igreja está no mover, né? A turma gosta de falar isso, no manto, né? No mover do Espírito Santo. Vê o quanto a liderança fala de Jesus Cristo. Vê o quanto a liderança prega o Evangelho. Vê o quanto a liderança prega a obra da cruz, o sacrifício perfeito, sangue derramado. Porque tem locais que não falam mais disso há anos. Não pregam mais Jesus Cristo crucificado, não falam mais nada da cruz. Só falam coisas dessa terra, desse mundo. Anularam a cruz de Cristo. Só pregam prosperidade e prometem mundos em fundo para as pessoas, se elas derem o que eles querem que elas dão. Pode ter 10.000 pessoas dentro de uma igreja. Se a liderança não prega a Cristo, não mostra o Evangelho, não é uma igreja movida pelo Espírito Santo. Por quê? Ele me glorificará. Ele me glorificará. Então tudo que o Espírito Santo faz, em cima da palavra, que Ele é o Espírito da verdade, Ele vai glorificar Jesus, apontar Jesus, mostrar a cruz, mostrar a ressurreição. Essa é a ação do Espírito Santo. Entende isso ou não? João 16, volta aí um pouquinho. Não, estamos no 16. E vamos ler, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus está dizendo isso. Não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Agora olha a ação dele, presta atenção. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu posso chegar e gritar e falar, me espernear e nunca mudar o coração de ninguém, porque eu não tenho poder para convencer ninguém. O Evangelho não é uma questão do homem convencer outro homem. O único que pode convencer de verdade é o Espírito Santo. O único que pode clarear o coração, fazer entender, fazer se arrepender, convencer da verdade é o Espírito Santo. Ninguém tem poder para isso. Antigamente eu me preocupava, nossa, preciso falar, as pessoas precisam entender. Mas quando eu entendi a respeito disso, deixei de me preocupar. Nós só precisamos ser uma voz, falar, a palavra tem que chegar, porque o resto, a obra de convencimento, é uma obra do Espírito Santo. Só Ele pode fazer a coisa clarear, só Ele pode revelar o Evangelho, só Ele pode fazer o indivíduo entender o Cristo crucificado, só Ele pode fazer isso, mais ninguém. É a obra do Espírito Santo. E depois ele continua dizendo, do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Como? O príncipe desse mundo já está julgado, sim. Faltava pouco para ele ir na cruz. E quando ele foi para a cruz, ali na cruz, Colossenses 1, 13, 14, o escrito da dívida, não, ele nos libertou do império das trevas. Colossenses 2, 13, 14, o escrito da dívida foi cravado na cruz. E ele despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. O príncipe desse mundo já está julgado. Já está julgado
e condenado, e condenado. João capítulo 16, esse mesmo capítulo, ele diz no versículo 3, nós paramos no 10, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus tinha muita coisa para dizer, mas olhava para os discípulos, sabiam que eles não tinham maturidade para ouvir certas coisas, não tinham entendimento ainda, estavam muito crianças, muito presos em si mesmos. Eles vinham do judaísmo, tinham muito conceito do judaísmo no coração. Então Jesus reteve muita coisa até então, porque eles não podiam suportar. Mas depois ele fala do Espírito Santo, olha lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Para aí, isso é demais. Isso sim que é forte. Quando vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Nos guiará toda a verdade. O Espírito Santo nunca levará você a uma falsa doutrina. O Espírito Santo nunca levará você a crer em sal grosso dentro da igreja. Isso é coisa do homem. O Espírito Santo nunca levará você a sacrificar tudo que tem, porque não está na palavra de Deus isso. O Espírito Santo nunca vai levar você a crer em rosa. Não vai. Ele não vai te explorar nunca. Ele não vai fazer você ficar cativo, aprisionado dentro do sistema religioso, nunca. Por quê? Porque a função dele é guiar você a toda a verdade, é te orientar, é mostrar. Então, pastor, tudo aquilo que está nesse sistema evangélico religioso, essa bagunça, essa confusão, só não falam da cruz, o resto promete, principalmente no judaísmo. O Espírito nos guiará aqui a toda a verdade. Ele nunca vai levar você ao engano. Nunca. Você pode ter certeza disso. Porque se você foi para engano, ou foi o seu coração, ou a liderança que te levou para engano, dizendo que estava falando em nome de Deus, te guiará a toda a verdade. Pensa nisso. Olha o compromisso dele, olha a seriedade dessa obra. Guiar você a toda a verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra da verdade, é o Evangelho. Então ele vai te guiar a toda a verdade. Por isso, meus irmãos, presta atenção. Não interessa a emoção bonita que eu tive. Não interessa se eu fui no lugar, um cara chegou, vocês que ralabacatarama, Deus me revela, e você estava lá, você de camisa. Não interessa. Não interessa. O que interessa é ser guiado na verdade. É verdade isso. Vem de Deus, está em linha com a palavra de Deus. Se não está, não é obra do Espírito Santo, não é a verdade. Por que eu falo assim? Tem um mundo de gente sendo enganada com aquilo que não é o Evangelho nos dias de hoje. Pastor, você é muito crítico. Não, eu fui chamado para falar isso. Esse é meu ministério, é isso que eu tenho que falar. Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 14, volta aí uma página. 26. Mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quem é o verdadeiro mestre? É o Espírito Santo. Eu posso falar, a coisa parar aqui, mas nunca descer para o teu coração. Mas Ele é o verdadeiro mestre por excelência. É Ele que abre o entendimento, que opera lá dentro, que traz o ensino, que revela a verdade, que abre os olhos do nosso coração. Ele vos ensinará. Então, quando a gente começa, a gente é crente, é novo, a gente não sabe, não conhece a palavra. Então qualquer coisa que falarem para a gente vai acreditar. Se a gente foi na igreja, o pastor é um Deus. O que ele falar, nem sei se está na Bíblia, mas é Deus falando.
Então nós somos levados nos nossos primeiros anos de fé. Se você vai parar numa igreja que ensina a palavra de Deus, o Evangelho, que ensina bastante, então vai encurtar o caminho. Mas se você for para um lugar que só faz campanha, voto, sacrifício, vai dar dinheiro, só fala isso, você vai retardar a tua corrida em muito. Em muito. Mas o Espírito Santo, ele vai ensinar. Se você é um nascido de novo, você pode passar 10 anos dentro de um lugar, mas uma hora, se você é um salvo verdadeiro, uma hora vai chegar o ensino do Espírito Santo. Ele vai esperar você se decepcionar com tanta coisa. Ele vai esperar você se decepcionar com a igreja, com o líder que prometeu. Ele vai esperar você se ferir bastante com a doutrina do homem, quando você não confiar em mais nada. Aí é que você está pronto para começar a ouvir o ensino do Espírito Santo, entender o Evangelho, captar a verdade, ver que muitas coisas não tinha nada de Deus nisso, era o homem, era a organização, era o sistema. Então ele ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo. De tudo, é Ele que lá nas nossas entranhas nos faz lembrar. Quantas vezes você está falando da palavra para alguém, de repente vem versículos, vem ilustrações, vem um monte de coisa lá de dentro que parece que você aprende na mesma hora que está falando. É o Espírito Santo que nos fará lembrar. Agora ele não vai fazer você lembrar aquilo que você não aprendeu. Se você viveu fazendo campanha uma vida inteira, você só sabe isso. Ele não vai lembrar. Ele não vai fazer você lembrar daquilo que você não ouviu. Por isso que eu preciso aprender a palavra de Deus, conhecer o Evangelho, principalmente a nova aliança, porque Ele nos fará lembrar aquilo que foi posto dentro do nosso coração. Nos fará lembrar de tudo que Ele tem dito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E eu não saio de Romanos, espera aí. Pronto. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. 1 Coríntios 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas como Paulo ficou sabendo, como Paulo entendeu essa sabedoria que estava oculta dos poderosos, como Paulo teve compreensão disso, compreendeu coisas que na geração passada ninguém havia compreendido, como ele entendeu o que se desvendou diante dele para que ele pudesse compreender. Aí ele começa a dizer, versículo de número 10, mas Deus, olha lá, Deus nolo revelou. O que Deus fez? Nolo revelou. O que é uma revelação? É Deus tornar conhecidos seus desígnios, coisa que o homem de forma alguma poderia compreender e entender. Então Deus abre um portal, para você entender, abre um portal e você enxerga um mundo espiritual de informações que você nunca tinha visto. Deus nos revelou pelo Espírito, não passou pelos olhos da pessoa, não veio pelo mundo emocional, não veio por aquilo que ela ouviu. Como ele ficou sabendo? Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão
o Espírito de Deus. Então é Ele que revela, que abre o entendimento, que nos faz compreender. Então, meu irmão, eu posso pegar a carta de Paulo aos Romanos, ler inteira e não saber nada. Eu posso ter feito um curso de teologia, faça, não é errado, faça. Sair com muitas informações teológicas e não enxergar o Evangelho. Não entender o Evangelho da graça de Deus. Sair bem informado, mas aqui dentro não ter uma visão do que é o Evangelho verdadeiro. Eu posso fazer isso. Aí depois ele diz no versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Por que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Agora leia e entenda. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como? Gratuitamente. Tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, não tem custo. Não é uma questão de fazer voto da lei, de fazer propósito. Isso é enrolação, isso não é o Evangelho. Tudo da parte de Deus nos foi dado como? Então é o Espírito Santo que nos faz conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gratuitamente. Então, tudo isso que nós falamos é uma ação do Espírito Santo, uma obra dele. Agora volta lá para Romanos para nós entrarmos no texto que nós lemos. O que mais o Espírito Santo faz? Agora preste atenção. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O que é assistir? Assistir é proteger, amparar, socorrer, intervir, ajudar. Então o que o Espírito Santo faz? Ele sabe que nós estamos presos a uma natureza terrena, que nós somos muito fracos. Ele sabe que nós não conseguimos ser crentes perfeitos aqui na terra, que todos nós falhamos todos os dias. Ele sabe que nós não conseguimos sustentar a salvação que Ele nos deu de graça. Ele sabe que nós erramos, mesmo não querendo errar. Então o que o Espírito Santo faz? Ele presta assistência. O exemplo que eu dei sexta-feira: uma criança nasce aquele bebezinho, ele não tem nem condições de se virar sozinho, aquela coisinha com a cabeça mole, toda tremendo. O que a mãe vai fazer? Vai pegar, trocar, dar de mamar, vira para cá, vira para lá, cuidado para não ficar sufocado no edredom que está ali. Depois que toma a mamadeira, dá uns tapinhas para soluçar, né? Nasceu uma criança incapaz de sobreviver sozinha. É assim que nós somos diante de Deus. Encontramos Jesus, nascemos de novo. Mas somos incapazes de ser perfeito. Defeituosos nós somos, limitados nós somos. Não conseguimos ser fiéis como tinha que ser. Não conseguimos ser perfeitos como tinha que ser. Erramos todos os dias. Então vem o Espírito Santo, que nem aquela mãe. Ele sabe que a gente não consegue se manter salvo por obras próprias. Ele sabe disso. Ele sabe que ninguém é salvo por obras, é salvo pela graça. Quem acha que é salvo por obras não entende essa linguagem que eu estou te dizendo. Vai rejeitar isso. Então vem o Espírito Santo nos assistir na fraqueza. Então ele vem um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ele está angustiado, vai fazendo aquela obra de assistência na nossa fraqueza. Você já fez a grande descoberta? Que você não consegue ser um crente perfeito? Já fez isso? Feliz do crente que entendeu: não consigo ser perfeito, eu falho todo dia. Eu tenho pensamento errado todo dia. Eu tenho uma natureza ruim na minha carne que quer me levar a fazer coisa errada todo dia. Eu falho
intensamente. Eu posso acordar de manhã, hoje eu vou ser perfeito, eu vou fazer tudo certinho. Quando chegar meio-dia, você vai estar decepcionado. Você negou tudo que você queria fazer, perdeu a paciência, se irritou, cobiçou o que não tinha que cobiçar. Aí põe a roupa de crente religioso, né? Fica camuflado. Amém, glória a Deus, Pai do Senhor. Oh, glória, essa glória. Vamos trabalhar um pouquinho nisso, vamos. Vamos lá, João 6,63. João 6,63. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Tenha isso em mente, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por que ele fala que a carne para nada aproveita? O que é a carne? Essa natureza humana que nós temos, essa mente caída que nós temos, esse mundo emocional destruído que nós temos, essa natureza humana chamada na Bíblia de carne. Então ele está dizendo que a carne, isso que nós vivemos, para nada aproveita. Na questão da dimensão espiritual, a carne para nada aproveita, absolutamente nada. A inteligência do homem pode ser muito boa para as coisas da terra, mas se tratando do mundo espiritual, se não for por revelação, atrapalha, não serve para nada, não vai entender nada. Então nós somos assim, a carne para nada aproveita. Quando Deus olha e vê o que a carne produz, para nada aproveita, absolutamente nada aproveita. Continuando. Vamos mais um versículo, Mateus 26. Vamos lá, Mateus 26. Vamos ler desde o 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, olha lá, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Essa nossa natureza é desprovida totalmente de qualquer eficácia no mundo espiritual. A carne é fraca. A carne é fraca, não serve para nada aproveita. Mais um, Romanos 7:14. A melhor coisa foi olhar a palavra de Deus, ler o que está escrito, olha lá, está aqui. Conhecer o que você está ouvindo na palavra de Deus. Paulo diz no versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora, Paulo, um apóstolo que teve revelação, que viu Jesus Cristo, que foi até o 3º céu, olha o que ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. E eu, o que eu sou? Eu todavia sou carnal, vendido, olha a expressão que ele diz, vendido à escravidão do pecado. Nós somos vendidos à escravidão do pecado. Isso que é a carne para nada aproveita. Então nós somos cheios de fraquezas. Quando eu entendi isso, eu parei de julgar as pessoas. A gente achava assim, essa pessoa por que fez isso? Aquela pessoa por que fez aquilo? Quem não entendeu essa natureza caída, tem um coração endurecido com o erro e o defeito do próximo. Porque ele se acha melhor, então ele condena os outros nas suas fraquezas. Julga, condena, critica. Ele não está na mesma posição. Mas quando a gente entende que todos estamos vendidos à escravidão do pecado, a gente passa a compreender a fraqueza, a dificuldade de um jovem que não se firma na igreja, da esposa que não tem um marido crente. A gente não é um juiz.
aceita o evangelho, você está errado. Não, nós não somos isso, nós somos uma voz só. Mas a gente passa a entender, porque nós mesmos descobrimos que estamos cheios de fraquezas, estamos cheios de defeitos. Então a gente tem mais clareza para entender a dor. Então o irmão não veio da igreja, aquele lá se diz, não, não fala nada, Deus está no controle de tudo, não é a gente. Sabe o que é vendido à escravidão do pecado? Eu estou numa posição da minha carne, minha natureza, vendido à escravidão do pecado. Então eu não consigo, tudo isso para chegar no mesmo ponto, eu não consigo ser o crente verdadeiro que eu queria. Eu não consigo ser fiel como eu gostaria. Eu não consigo amar Jesus como eu teria que amar. Eu falo, Jesus, eu te amo, mas é um amor defeituoso. Eu não consigo ser perfeito. É insuportável, mas eu não consigo. Então o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nos assiste, nos dá assistência. O que é assistir nesse sentido? Proteger, amparar, socorrer, intervir, ajudar. Então, como aquela mãe com aquela criancinha molinha, o Espírito Santo está trabalhando e nos cercando e nos ajudando, sustentando, caminhando. Você pode... As pessoas pensam que o Espírito Santo é só falar em línguas, revelar, pular e manto, e só isso. Na cabeça de alguns, o Espírito Santo, eles não sabem nada dessa linguagem que eu estou te falando. Mas Ele nos assiste na nossa fraqueza. Quando eu entendi que Jesus, se não é pela Tua graça, eu não consigo ser crente de verdade. Eu não consigo, Senhor. Isso é um descanso, saber que não conseguimos. Então o Espírito Santo vem prestar ajuda, socorro. Ele vai intervindo. Você pensa que você está na presença de Deus porque você é bom? Pensa que você veio na igreja porque não, essa vontade de ir na igreja foi eu que tive. Você pensa que foi você que teve? A vontade era ficar lá no baú da felicidade, comprar o carnê e ver se ia ser sorteado. É ou não é? Então, você está lendo a Bíblia, está buscando a Deus, está adorando, está entendendo o Evangelho. Pensa que é você? Não vem de você, é um dom de Deus, é obra do Espírito Santo. Ele que vai te dando sede, vai te levantando, assistindo na sua fraqueza, intervindo quando precisa. Você não tem nem noção, às vezes você faz certas coisas que pensa que é você. Mas a iniciativa, a direção, né? O primeiro passo foi tudo obra do Espírito Santo na sua vida. Obra do Espírito Santo na sua vida. Então Paulo fala também, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Agora olha o que ele diz: não sabemos orar como convém. Mas Paulo, eu estou estarrecido. Nem você, Paulo. Você está dizendo que nós, se incluiu, não é vocês, é nós. Não sabemos orar como convém. Paulo se inclui nisso. Você aceita isso? Olha o que ele diz. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Como que ele faz? Intercede por nós sobremaneira. O que é interceder? É pedir, rogar, suplicar, intervir. Então ele está intercedendo. Ele é o verdadeiro intercessor ao nosso favor sobremaneira. Nós não sabemos orar como convém. Na nossa ótica nós somos assim: Deus me dá, eu tomo posse, está amarrado. Na ótica de Deus a coisa vai para um lado totalmente diferente que nós não vemos. Na nossa visão nós temos aqui humano: eu quero isso, eu quero casa, Deus, vou te pôr na parede, vou fazer a fogueira. Na ótica de Deus a coisa está para um lado totalmente diferente e nós não entendemos. Então o Espírito Santo vê essa fraqueza e ele intercede por nós
intervém, ele intercede com gemidos inexprimíveis, que não tem expressão, ele geme ao nosso favor. Olha que coisa gloriosa. Gemido não é falar em língua, não é chupacana. Já viu gente assim na igreja, fala 2 palavras em língua e parece que ele está descendo aquele, vai com o nariz e tudo, fica chupando o cano. Não é isso, o gemido do Espírito Santo não é falar em língua, gemido do Espírito Santo não é nada disso, isso é coisa da igreja, principalmente do pentecostal, que eu não sou mais pentecostal, nunca mais vou ser. Nós nem vemos esse gemido inexprimíveis, mas o Deus Espírito que habita em nós, que nos dá assistência na fraqueza, tem uma intercessão de Deus tão poderosa, com gemidos inexprimíveis. E o que é que ele pede para Deus? Olha lá o que a palavra de Deus diz. Versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, como é que o Espírito intercede por mim? Intercede segundo a vontade de Deus. Ele é um intercessor na minha vida, alguém que intervém, que me ajuda, que opera segundo a vontade de Deus. Olha como isso é grande. Por isso que ele vai me sustentando a salvação que Deus me deu, porque eu não consigo sustentar a minha salvação. Ele me salva. Agora vem uma coisa bombástica na cabeça de quem acredita que é salvo por obras. Me salva e me mantém salvo. Ele sabe que eu sou incapaz de manter aquilo que ele me deu de graça. As pessoas pensam que Deus é assim. Primeiro todo aquele cenário, aceita Jesus, vem como está. Ai, vem todo mundo chorando. Aí depois Deus muda. Depois que a pessoa foi salva, Deus fala assim, agora se virem. E olha o cajado de Jeová, hein? Se vira, hein? Não é assim que as pessoas dizem? Deus salvou, se vira agora. Não é assim que eles veem? Deus salvou, o Espírito me assiste na fraqueza, intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Segundo a vontade de Deus, ele faz isso e ele vai mantendo aquilo que foi me dado gratuitamente. Gratuitamente, ele nos assiste na fraqueza. Então, esses homens que falam que são grandes, que querem determinar da ordem para Deus, né? Fazer essas coisas grandes que eles pregam, eles precisavam entender a fraqueza da carne, porque eles não conhecem isso. Eles se acham grande coisa. Eles não entendem essa fraqueza da carne, a incapacidade de ser crente de verdade como tínhamos que ser. Eles precisavam entender. Eles nunca vão pregar sobre isso, nunca vão falar isso dentro de uma igreja. Nos assiste em nossa fraqueza. Então, Deus, obrigado, Deus. É um descanso, porque, Senhor, eu pensava que eu tinha que lutar tanto. Eu tinha que me matar de ficar sem comer, Deus. Eu tinha que ficar noites e noites acordado numa vigília, depois trabalhar a semana inteira, acordando 6 horas da manhã. Tinha que ficar a noite toda acordado para buscar uma tal de coisa, de bênção. Obrigado, Deus. O Senhor me sustenta, me segura, me mantém até o fim. Uma vez que Ele me salvou, me tornei filho, nunca mais vou deixar de ser filho. Ô, Walter, está pisando aí, Walter. Vocês estão entendendo isso, queridos? Continua a leitura, já estou quase terminando. Agora olha o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quê? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas, pastor, está dizendo que todas as coisas, e quando eu não gosto daquilo que aconteceu comigo? E quando eu não gostei de passar por aquilo? E quando o que aconteceu comigo não estava no meu plano? No final do ano eu pus lá, plano de vida para 2016, trocar de carro, comprar uma casa. Deu tudo errado, fiquei desempregado, pastor.
Eu fui lá no culto da virada, entreguei meu pedido, passaram óleo em tudo, mas eu fiquei desempregado, e agora? Todas as coisas, olha, presta atenção nisso, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então qual é a obra do Espírito? Até coisas ruins que aconteceram, Ele trabalha nisso e faz com que aquilo coopere para o meu bem. Coopere para o meu bem. Então muitas coisas que nós passamos foi ruim no passado, só não está pior hoje porque passamos por aquilo. Ele fez com que aquilo cooperasse para o nosso bem, porque você é um chamado segundo o propósito de Deus. Acredita? Chamado segundo o propósito de Deus. Agora vamos lá, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que é predestinação? Deus determina que uma coisa vai ser assim, e vai ser assim, e acabou, é ordem dele, Ele manda em tudo. Então o que Ele está dizendo? Que de antemão conheceu. Deus tem um dom incomunicável, é a presciência. Ele sabe de todas as coisas, não tem surpresa para Ele, Ele sabe de tudo, antes que aconteça Ele sabe de tudo. Então lá, antes dele criar o mundo, Ele já teve uma visão de toda a raça humana. Já te viu. Você acredita nisso? Você está querendo um Deus pequeno que está tirando um braço de ferro com o diabo? E o diabo tem 50% de força e ele 50%, e ele está perdendo? Muitos creem num Deus assim. Mas Deus já viu todos nós, antes que você existisse. Acredita ou não? Hã? Ele sabia que a Célia ia nascer no ano tal. Em 2017, dia 16, né? 16/9, ela estaria aqui dando um sorriso. Depois de passar por um monte de lugar de luta, né, Célia? Você acredita nisso? Ou a tua cabeça só vê um Deus pequenininho que fala: nossa, aconteceu isso, eu não sabia que isso aconteceu, fui pego de surpresa, o diabo venceu. Tem gente que crê assim. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para que você é um predestinado? Para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Nós, quando glorificados, realmente finalizados, nós vamos trazer a imagem de Jesus Cristo, ser semelhante a Ele. Você acredita ou não? Viver nas galáxias, no reino de Deus, em mundos extraordinários que nós nem sabemos que existe, mas foi criado por Deus. Perfeitos, semelhantes a Jesus Cristo. Ele veio trazer a imortalidade mediante o Evangelho. Acredita? Conforme a imagem do seu Filho, você vai ser semelhante a Jesus. No toque final do aperfeiçoamento, você vai ser semelhante a Jesus. Você entende? Nós não estamos aqui na terra só voltado para o mundo. Eu sei que você precisa comer, beber, morar. Você precisa de dinheiro, eu sei disso. Eu também. Mas o Evangelho não é viver o tempo todo correndo atrás disso, meus irmãos. E nem Jesus veio morrer na cruz só para dar isso. Ele veio trazer a imortalidade, a vida eterna através do Evangelho. Esse é o prêmio final, a vida eterna. A vida eterna, não estou falando uma historinha para você, é a vida eterna. A vida eterna, Ele veio trazer isso. Continuando. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, olha lá, a esses também chamou. Então, esses chamados, esses predestinados vão entender o Evangelho. Eles podem estar em qualquer igreja que for, pode começar lá. Mas se é um chamado,
Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai ouvir a voz de Jesus. E é um chamado. É um chamado. Não tem como não ser. Não tem como não ser. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Voltando no versículo 26 para terminarmos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste aonde? Em nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos, e Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Então Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e terminar.